Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Tiago Conrado e na aula de hoje vamos falar sobre equações do primeiro grau. Para não ficar um vídeo muito longo, se ficar com alguma dúvida, é só repetir o vídeo na parte que você não entender. Eu vou tentar fazer um vídeo não muito longo. Meu nome é Tiago Conrado, eu deixo aí meu canal do YouTube, caso que você queira se inscrever, e meu e-mail para você entrar em contato. Está aí na tela. Agora, quando eu penso em equações do primeiro grau, me vem em mente a ideia de equacionar, que remete à palavra equilibrar. Me lembra equilíbrio. Por quê? Vamos entender isso nos próximos slides. Veja bem, equações do primeiro grau. Equacionar remete a equilibrar. O que nós lembramos quando vemos uma balança como essa da foto? Bom, nós lembramos que o povo que é das antigas vai lembrar que naqueles comércios antigos, né, aqueles armazém, quando o vendedor ele quer pesar alguma coisa, o que ele faz? Ele coloca o produto de um lado, aquele que ele não conhece o peso, e do outro lado ele vai colocando uns pesos de chumbo, né? De ferro, não sei, para poder equilibrar o peso. Ele entende, nós entendemos que quando a balança ela está em equilíbrio, quando os dois pratos estão nivelados, significa que tanto os pesos de um lado como o produto do outro, eles têm o mesmo peso. Então vamos supor que o vendedor ele coloque uma caixa de um lado e ele coloque do outro lado 100 quilos. Isso significa que se a balança ficar em equilíbrio, significa que o produto, ou a caixa, pesa 100 quilos. Então a equação tem essa mesma ideia. Por quê? A equação tem um símbolo de uma igualdade que fica no meio. De um lado fica o primeiro termo da igualdade e do outro lado da igualdade fica o segundo termo. E a ideia de equação é que você precisa determinar qual o valor de x para que a equação ela fique equilibrada. Vou colocar aqui para não perturbar, não fica vendo um monte de mensagem que atrapalha. Então, você tem que ter uma noção de que equação é uma noção de equilibrar, equilíbrio, e você tem que determinar qual o valor de x para que a equação ela esteja em equilíbrio. Então, aproveitando, o que é o x? O x ele é o termo desconhecido da equação. Você precisa determinar qual o valor de x para que a equação esteja em equilíbrio. E vamos entender isso melhor nos próximos slides. Mas antes, precisamos lembrar de umas regrinhas muito importantes que nós utilizamos. Exemplo, regrinha de sinais. Mais com mais é mais, menos com menos é mais com menos é menos com mais é menos. E tem uma regrinha muito legal que costuma se dizer que o sinal positivo é amigo e o negativo é inimigo. Então você faz o seguinte raciocínio: mais com mais é mais. Significa que o amigo do meu amigo também é meu amigo. É uma outra forma de pensar se você achar mais fácil. Mais com menos, você considera que o amigo do meu inimigo, ele é meu inimigo. Agora, o inimigo do meu amigo é meu inimigo também. E se você raciocinar que o inimigo do meu inimigo é meu amigo, obviamente, é uma outra forma de pensar também. Mas eu prefiro muito uma coisa que um aluno falou comigo há alguns anos atrás, que eu gostei muito. Sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Então observe, sinais iguais, mais com mais é mais, e menos com menos também é mais, ou seja, sinais iguais, resultado positivo.
Agora, mais com menos é menos e menos com mais é menos. Sinais diferentes, resultado negativo. Agora, vamos entender onde que a regra de sinal se aplica no nosso dia a dia. A regra de sinais, ela se aplica na multiplicação. Vou escrever uma conta aqui de exemplo. Menos 2 vezes menos 5. Vejamos, menos 2 vezes menos 5, menos com menos vai dar mais. Vou apagar aqui porque eu fiz um rabisco aqui. Menos com menos dá mais. E 2 vezes 5 dá 10. Então, na multiplicação, eu utilizo regra de sinais. Eu coloquei o vezes aqui como um x, tá bom? Nesse caso. Agora vamos ver. Regra de sinais se aplica também na divisão. Veja só. Na divisão. Menos 30 dividido por mais 5, o resultado vai ser menos com mais dá menos, e 30 dividido por 5 dá 6. Então, regra de sinais se aplica na multiplicação e na divisão. Vejamos o que mais. Na potenciação, vou colocar um exemplo aqui, menos 3 elevado ao quadrado, dentro do parêntese. Vai ficar menos com menos é mais, e 3 vezes 3 é 9. Meu objetivo aqui não é ensinar potenciação, mas que fique bem claro que utilizamos regra de sinais na potenciação também, conforme eu coloquei aí na conta. Na raiz, nós temos uma noção aí de potenciação, por quê? Raiz quadrada de 81 é igual a 9. Mas é muito comum você ver nos livros ou nos materiais que eles falam que é mais ou menos 9. Por que raiz quadrada de 81 é mais ou menos 9? Simples, porque a raiz quadrada de 81 é um número positivo. Então, eu tenho que multiplicar dois números iguais, inclusive nos sinais, para obter o resultado positivo 81. Quais são os dois números que multiplicados entre si dá o resultado 81? Pode ser mais 9 vezes mais 9, porque mais com mais é mais, e 9 vezes 9 é 81. E pode ser também menos 9 vezes menos 9, que menos com menos é mais, e 9 vezes 9 é 81. Então, tanto faz se eu utilizar mais 9 ou menos 9, que o resultado vai ser positivo, mais 81. É por isso que nós utilizamos o conceito de mais ou menos 9, no caso das raízes. Vamos ver o que mais? Na propriedade distributiva, exemplo, menos 3 que multiplica, abre parêntese, x mais 2. Aqui nós utilizamos também regra de sinal. Eu estou explicando esse monte de conceito, mas é caso você já saiba aplicar eles, para vocês entenderem que a regra de sinais se enquadra em praticamente tudo, exceto na adição e subtração, onde não tem regra de sinais. Então, aqui na propriedade distributiva, é menos 3 vezes x e menos 3 vezes mais 2. Resolvendo isso aqui, vai ficar menos 3 vezes x, menos 3x, porque o x aqui ele é positivo. Então, menos com mais é menos, 3 vezes x, 3x. E menos 3 vezes mais 2 vai dar menos com mais é menos, e 3 vezes 2 é 6. Então, está aqui um exemplo de propriedade distributiva. Regra de sinais, vocês aplicam em tudo, exceto na adição e na subtração. E eu vou dar um exemplo aqui de adição e subtração. Olha, esta é a situação onde não acontece regra de sinais. Vamos pensar da seguinte forma. O número negativo, vamos considerar que ele é uma dívida. É uma dívida que você tem. E vamos considerar que o sinal positivo é um lucro que você tem. Então, menos 30
mais 10 seria menos 30. Eu estou devendo R$ 30 para uma pessoa, mas eu tenho R$ 10, que é o positivo. Então eu vou pegar esses R$ 10 que eu tenho, que é o sinal positivo, e vou pagar o que eu devo. Mas não vai ser o suficiente para eu pagar tudo que eu devo. Eu vou continuar devendo R$ 20. Então menos 30 mais 10 é menos 20. Agora vamos para um outro exemplo. Menos 10, menos 50. Aqui é um caso diferente. Já que o sinal negativo é uma dívida, então digamos que eu devo R$ 10 para uma pessoa e no dia seguinte eu fui pedir R$ 50 emprestado. Eu já devia 10 e agora eu devo 50. Então ao todo eu devo R$ 60. Se eu estou somando dois números negativos, eu estou somando dívidas. Então menos 10 menos 50 vai dar menos 60. Da mesma forma que mais 10 mais 20 é igual a mais 30, porque eu estou somando lucro. Digamos que eu coloquei R$ 10 na minha conta e depois eu coloquei mais R$ 20. Então eu tenho um saldo positivo de mais 30. Então, podemos pensar isso de uma outra forma também. Agora vai uma outra dica, se te ajudar. Tem aluno que diz que sinais diferentes, no caso aqui da primeira conta, você faz da seguinte forma. Você subtrai o maior número do menor, que é 30 menos 10 vai dar 20, e repete o sinal do maior número. Eu vou colocar aqui, só para vocês entenderem. Mais 20 menos 10. Eu vou subtrair o maior do menor, então 20 menos 10 é 10. E qual o sinal? Eu vou pegar o sinal do maior número. Agora eu vou colocar aqui, menos 30 mais 5. Eu vou pegar 30 menos 5, que é 25, e vou pegar o sinal do maior número. Tá vendo? Dá certo. Sempre vai dar certo. Mais 30 menos 8. 30 menos 8 dá 22. E vou pegar o sinal do maior número. Então a regra é clara, como diz Galvão Bueno. Sinais diferentes, você subtrai o maior número do menor e repete o sinal que está junto do maior número. E agora, quando os sinais forem iguais, o que eu faço? Então vamos lá, menos 10, menos 30. O que eu faço aqui? Bom, nesse caso, você soma 30 mais 10, 40, e repete o sinal. Então, se os sinais forem iguais, você soma e repete o sinal. Veja só, mais 5 mais 10, soma, vai dar 15, e repete o sinal, mais 15. Então, essa é uma outra dica para regra de sinais. Então, essa é uma regrinha muito importante para vocês não errarem contas. Não só de equações, mas uma infinidade de outras matérias. Agora vamos para adição e subtração de frações, uma revisão rápida. Adição e subtração de frações, temos que entender o seguinte. O número de baixo da fração, eu vou escrever uma fração aqui, 1/2. O número de baixo da fração nós chamamos de denominador. É o denominador da fração. E o número que fica em cima da fração, ele é conhecido como numerador. Então nós temos o denominador e o numerador de uma fração. Bom, minha letrinha não é muito bonita, mas eu espero que dê para vocês entenderem e estudar. Numerador e denominador. Para somar e subtrair frações, vocês fazem o seguinte. Olha só um exemplo. 3/4 mais 1/4. A regra é clara. Repete o denominador, já que eles são iguais, e soma os numeradores. 3 mais 1 é 4. 4 sobre 4, uma fração representa uma divisão. 4 dividido por 4 é 1. Então, para somar
E subtrair frações é desta forma. Vou colocar um exemplo aqui de subtração. 3/5 menos 1/5. Repete o denominador, porque eles são iguais, e 3 menos 1 é 2. Então, adição e subtração de frações, se repete o denominador e resolve em cima. Agora, vamos ver esse exemplo aqui. Como que eu faço quando os denominadores são diferentes? O objetivo aqui não é explicar MMC, mas eu vou fazer aqui com calma para que vocês acompanhem. Toda vez que for adição ou subtração de frações com denominador diferente, que no caso aí os denominadores é o 4 e o 9, eu devo fazer uma regrinha chamada MMC, que significa 9, logo aqui abaixo, 4 e 9. O MMC é feito da seguinte forma: vou pegar o menor divisor possível entre 4 e 9. O 4 tem um divisor, que é 2. Então vou colocar aqui 2. 4 dividido por 2 é 2. O 9 não divide por 2. Então repete o 9. Divide, mas dá número com vírgula. E a intenção aqui é somente números inteiros. Agora, eu vou pegar aqui 2 e 9, o 2 divide por ele próprio 2 de novo. Então 2 dividido por 2 é 1, e o 9 não dá, repete. Como eu já terminei de dividir aqui o 2 do lado de cá, eu vou agora dividir o 9, que é por 3. Repete o 1, 9 dividido por 3 é 3, dá para dividir por 3 de novo, 3 dividido por 3 é 1. Então, eu tenho aqui um produto de fatores primos. Eu fiz a decomposição, né, nesse MMC aqui em um produto de fatores primos. Então vou pegar aqui do lado de cá, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3 é 12, e 12 vezes 3 é 36. Então 36 é o mínimo múltiplo comum entre 4 e 9. Então isso que é o MMC. O que aconteceu? A fração era 3/4 menos 1 nono. Agora eu fiz um MMC para igualar esses denominadores. Então o que aconteceu? Agora as frações elas mudaram. De 3/4 e menos 1 nono, eu vou ter duas frações diferentes. O denominador delas é 36. Agora eu preciso descobrir os numeradores. Essa técnica é para você formar frações equivalentes. Eu já expliquei isso em outro vídeo. Então, vamos lá. Como que eu faço para descobrir os numeradores? É bem simples. Olha só, eu vou fazer aqui. 36 eu vou dividir por 4, né? Vou apagar esse dividir aqui, que eu vou usar esse espaço depois. 36 eu vou dividir por 4, vai dar 4 vezes que número dá 36? 9. 36 dividido por 4 é 9. E agora o resultado eu vou multiplicar pelo número de cima. Então 36 dividido por 4 é 9, e 9 vezes 3, 27. Então, uma das frações, o numerador é 27. Agora a outra, 36 dividido por 9, que é o denominador, é 4. 4 vezes menos 1 vai dar menos 4. Então está aqui, a outra fração é menos 4. Então, toda vez que você tiver frações com denominadores diferentes, para adição e para subtração, deve lembrar que você deve fazer o MMC. E o MMC de 4 e 9 é 36. Então o denominador dessas duas frações deixará de ser 4 e 9 e vai passar a ter um único denominador, que é 36 para ambos os lados. Depois utilize essa técnica que eu expliquei aqui acima para você descobrir qual vai ser o novo numerador delas. 3/4
e 27 sobre 36 são frações equivalentes, tá? Caso você tenha curiosidade sobre isso. 3 quartos e 27 sobre 36 são frações equivalentes. Menos 1 nono e menos 4 sobre 36 avos é uma fração equivalente também, uma a outra. São duas frações equivalentes. Mas o objetivo aqui não é explicar esses detalhes. Se quiser eu posso gravar um vídeo somente sobre isso. Então, tá aqui. Adição e subtração de frações com denominadores diferentes. Agora, multiplicação de frações. Essa aí é moleza, muito fácil. É bem simples. É só você multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Vejam os exemplos que eu vou fazer aqui. 4 quintos multiplicado por 4 sobre 2, eu multiplico em cima e embaixo. 4 vezes 4 e 5 vezes 2. 4 vezes 4 dá 16. 5 vezes 2 dá 10. Esta é a resposta da multiplicação desta fração. Vejamos um outro exemplo. Agora eu vou colocar sinal negativo. Menos 3 meios multiplicado por menos 1 quarto. Eu vou pegar numerador multiplicado por numerador e denominador multiplicado por denominador. Vai acontecer que menos 3 vezes menos 1 vai dar mais 3, porque menos com menos é mais, e eu estou fazendo multiplicação, e 2 vezes 4 é 8. Então essa aqui é a resposta da multiplicação de frações. Então multiplicação de frações, enfim, é só multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Agora vamos ver a divisão de frações. Divisão de frações, eu preciso transformar ela em uma multiplicação. E tem uma regrinha, eu vou ensinar para vocês. Eu vou fazer essa que eu coloquei no quadro, está no PowerPoint, né? 2 quintos dividido por 3 quartos. Lembrando que se tiver sinais negativo, positivo, você deve usar a regra de sinais. Vejamos, tem uma regra muito bacana, que é, eu vou pegar a primeira fração e vou repetir ela. 2 quintos, então repete, 2 quintos. Divisão, agora eu vou multiplicar. Essa segunda fração, o que eu vou fazer com ela? Eu vou inverter. 3 quartos, o 3 é o numerador e 4 é o denominador. O numerador vai passar a ser o meu denominador. E o meu denominador vai passar a ser o meu numerador. Então, o que aconteceu aqui? Qual é a propriedade? A propriedade é divisão de frações, repete a primeira fração e multiplica pela segunda fração invertida. Eu vou inverter. O numerador vai passar a ser denominador e o denominador vai passar a ser numerador. Então vai ficar 2 quintos multiplicado por 4 sobre 3. Como que faz multiplicação de frações? 2 vezes 4, que vai dar a resposta 8. E 5 vezes 3, né? Que vai dar a resposta 15. 2 vezes 4, 8. 5 vezes 3, 15. Então a regra é essa, divisão de frações. Repete a primeira fração e multiplica pela segunda invertida. Agora vamos falar de umas regrinhas que nós temos nas equações, umas propriedades muito importantes que nós utilizamos direto. Aliás, em funções, em equações, em muitos lugares nós aplicamos isso. Mas vamos lá. O número está somando no primeiro termo, ele passará subtraindo para o segundo termo. Ou o contrário. Se ele estiver no segundo termo, ele vai vir para o primeiro termo com a propriedade dele invertida. Eu vou explicar aqui com um exemplo. Está somando, passa subtraindo. Vou colocar aqui que x mais 20 é igual a 50. Temos uma equação aqui. Eu estou dizendo que um número que eu não sei, que é o x,
Somado com 20 vai dar 50. O que eu vou fazer? O x vai ficar aqui, vou colocar o sinal de igual, do outro lado eu tenho 50, e o menos 20, quer dizer, o mais 20, ele tem um sinal positivo. Ele vai vir para o outro lado com um sinal invertido. Ele vai vir para cá menos 20. Vai ficar x é igual 50 menos 20 dá 30. Então quer dizer que esse número desconhecido para deixar minha equação em equilíbrio é 30, porque 30 mais 20 dá 50. Então eu posso dizer que o x é igual a 30, porque 30 mais 20 dá 50. Viu? O tá somando foi para o outro lado negativo. Se eu quiser fazer o contrário, eu também posso. Posso falar que x mais... Não, esse aqui não. Vamos inventar um outro aqui. X é igual a 30 menos 10. Não, isso aqui também não precisa trazer. Eu quero trazer para o lado de cá. 2x menos 10 é igual a 50. Tá, eu só vou fazer aqui como exemplo. O 2x vai ficar do lado esquerdo, não vai mudar nada. O menos 10 vai continuar aqui, porque eu não vou mudar ele de lado. E o 50 eu vou trazer ele para o lado do lado esquerdo. O 50 vai vir negativo, ele é positivo, fica negativo. Como não ficou nada do outro lado, que o 50 mudou de lado, vai ficar um zero. Então 2x menos 10 menos 50, eu estou somando dívidas, né? Menos 10 com menos 50 é menos 60. Então, eu não fiz com o intuito de resolver, só para vocês verem que essa propriedade de mudar o sinal serve tanto do lado esquerdo para o lado direito ou do lado direito para o lado esquerdo. Funciona dos dois jeitos. Agora vamos para outra propriedade. O número está multiplicando, ele passa dividindo para o segundo termo. Vejamos um exemplo. 3x é igual a 36. Eu estou falando que o triplo de um número, ou seja, 3x representa o triplo de um número. O triplo de um número é igual a 36. Que número é este? Vamos ver. O 3 está multiplicando com x. Ele vai passar para o outro lado da conta dividindo. E quem passa dividindo sempre vem embaixo. X é igual a 36 dividido por 3 é igual a 12. O triplo de 12 é 36. Viu? Então veja só, o número está multiplicando, passou dividindo. E isso funciona também ao contrário. Está dividindo, vai para o outro lado multiplicando. Mas deve tomar um grande cuidado com isso, tá? Principalmente quando envolver frações. Agora, uma raiz no primeiro termo passará para o segundo termo na forma de uma potenciação. Vamos ao exemplo. X ao quadrado é igual a 81. Esse quadrado é a potência que eu estou me referindo. Essa potência vai para o outro lado na forma de raiz. X é igual a 81 e a potência que estava aqui, né, ela vai para o outro lado na forma de raiz quadrada. Como é x ao quadrado, vai para o outro lado raiz quadrada de 81. Da mesma forma que se fosse um x elevado ao cubo é igual a 64, x é igual, esse expoente 3 vai para o outro lado na forma de raiz cúbica de 64. Lembrando que raiz quadrada, eu não preciso colocar aqui o índice da raiz. Já a raiz cúbica e outras raízes, eu preciso referir qual é o índice. Então tá aí, as três principais regrinhas fundamentais para entender melhor equações. Agora vamos fazer uns exemplos? Eu tenho aí o desenho de várias balanças. Lembra que a balança tem que estar em equilíbrio? E para estar em equilíbrio, dos dois lados tem que ter o mesmo peso. Vejamos a primeira balança. De um lado, eu tenho 70,
quilos. Vamos dizer que é quilos, para a gente entender melhor. Do outro lado eu tenho 30 quilos mais um produto, que eu não sei o peso daquele produto. Então, do um lado tenho 70 e do outro lado eu tenho 30 mais um produto. E a balança está em equilíbrio. Então, qual o valor desse X para que essa balança fique em equilíbrio? Já que de um lado tem 70, do outro lado também tem que ter 70. Se já tem 30, qual o valor do X para que fique em equilíbrio? Vou resolver aqui da forma correta. 30 mais X é igual a 70. X vai ficar do lado esquerdo, 70 continua do lado direito, e o 30, que está positivo no primeiro termo, vai passar para o segundo termo negativo. X é igual a 70 menos 30, que dá 40. Será que é 40 mesmo? Se eu trocar o X aqui por 40, vai ficar 30 mais 40. 30 mais 40 é igual a 70. Então está correto, está correto. Uma outra, antes de fazer a observação, vou fazer mais uma conta para entender melhor. De um lado eu tenho 2x mais 20, que significa eu tenho o dobro de um número que eu não conheço, somado com 20. Somado com 20. E o resultado é 120. Como que funciona o dobro de um número que eu não sei, somado com 20, tem que dar 120. A técnica das equações tem um detalhe que eu não falei. Todo mundo que tem x, eu deixo de um lado. E quem não tem x, eu deixo do outro. Normalmente, a gente sempre começa a conta desse jeito. O 2x está do lado esquerdo da igualdade, vai continuar do lado esquerdo. Então, não vai mudar a propriedade dele. Igual. O 120 está do lado direito. Ele já está separado do 2x. Então, ok. E o mais 20? Ele vai sair do primeiro termo e vai para o segundo termo negativo, menos 20. Então, vai ficar 2x é igual a 120 menos 20, que é igual a 100. O 2 está multiplicando com um x. Ele vai passar para o outro lado dividindo com o 100. Então vai ficar 100 dividido por 2. X é igual a 50. Observem, o x, todo mundo que tem x ficou do lado esquerdo, que era só o 2x. Quem não tem x foi todo mundo para o lado direito. Juntei os termos semelhantes. Não posso somar e subtrair um termo que tem x com outro que não tem x. 120 menos 20, eles são semelhantes, né? Os dois não têm x. Posso resolver aqui. Agora o 2x do outro lado sozinho, aí ficou 2x igual a 100, nessa parte aqui, né? O 2 está multiplicando com x, passou para o outro lado dividindo. Então 100 dividido por 2 é 50. Vamos ver se está certo? O dobro de 50, 2x, né? 2 vezes 50 é 100. Mais 20, 100 mais 20 é igual a 120. Então a conta está correta. O x vale 50 mesmo. O dobro de 50 mais 20 vai dar 120. Vamos para a terceira conta. Temos aí 3x sobre 2. O triplo de um número dividido por 2 é igual a 150. O que eu vou fazer aqui? O 2 ele está dividindo o 3x. Eu vou fazer o seguinte, o 3x vai ficar igual, o 2 ele está dividindo no primeiro termo. Ele vai para o segundo termo multiplicando com o 150. Então 3x é igual a 150 vezes 2 dá 300. Agora o 3 está multiplicando com o x do lado esquerdo, no primeiro termo. Ele vai para o outro lado, dividindo com 300. X é igual a 100. Poxa, bacana. Vamos ver se está certo? O triplo de x, já que x é 100, então é o triplo de 100 que vai dar 300. 300 dividido por 2, puxa, vai dar 150 mesmo. Essa conta está correta.
Vamos ver a outra? Agora tá um desafio aí bacana. 1/2 de x. 1/2 significa a metade. A metade de x mais a quarta parte desse mesmo número. Já que eu estou usando a mesma letra, eu estou falando do mesmo número. Então, a metade de um número mais a quarta parte desse mesmo número é igual a 150. Vamos ver como que vai ficar? 1/2 de x mais 1/4. Poxa, está somando. E os denominadores são diferentes. Vou ter que fazer MMC de 2 e 4. Vou começar pelo menor número, 2. 2 dividido por 2 é 1. 4 dividido por 2 é 2. Dá para fazer por 2 de novo. 2 dividido por 2 é 1. Depois eu multiplico aqui. 2 vezes 2 é 4. Então, MMC de 2 e 4 é 4. Então, o novo denominador dessas duas frações é 4. Agora eu tenho que descobrir o novo numerador. Vou colocar aqui igual a 150, né, para não esquecer. Agora eu vou fazer aquela regrinha. 4 divide pelo de baixo. 4 dividido por 2 é igual a 2. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 1x, né? Então 4 dividido por 2 é 2. E 2 vezes 1x é 2x. E eu faço a mesma coisa do outro lado. 4 dividido por 4 é 1. 1 vezes 1x é 1x. Então tá aí. Agora o que eu vou fazer? Eu vou apagar esse MMC aqui para não me atrapalhar, que eu vou precisar um pouquinho de espaço para resolver o restante da conta. Agora eu vou fazer o seguinte: os denominadores estão igualados e eu já descobri os novos numeradores. Eu vou repetir o denominador. Eu posso escrever uma única vez, já que eles são iguais, né? E vou somar os numeradores, já que na adição de frações, repete o denominador e soma ou subtrai os numeradores. 2x mais 1x é 3x. Então, 3x dividido por 4 é igual a 150. O objetivo aqui não é ensinar frações, mas eu tenho um vídeo no meu canal, vários, né? Falando sobre frações, caso você queira entender esse assunto mais a fundo, tá? Então vamos ver o que eu faço agora. O 4 está dividindo. 3x é igual a 150. O 4 está dividindo, ele vai para o outro lado multiplicando. Agora eu vou falar uma outra coisa que eu não falei até agora. O x, primeiro eu falei que todo mundo que tem x eu deixo de um lado, quem não tem x eu deixo do outro. O objetivo é descobrir o x nas equações, correto? Você deve ter observado também que eu isolo o x. Eu somo tudo, eu junto quem eu posso, né? O que a matemática permite, de acordo com suas propriedades. E o que eu faço? Depois eu tiro todos os números que estão junto do x para descobrir somente o valor do x. Nossa, Tiago, isso é confuso. É por isso que eu faço por passo a passo. Primeiro eu somo todo mundo que tem x de um lado. Não, primeiro todo mundo que tem x eu mando para um lado. Quem não tem x vai para o outro lado. Depois eu somo todo mundo que tem x de um lado, quem não tem x do outro lado, faço um MMC, faço tudo o que é necessário. E aos poucos eu vou resolvendo, até chegar a um resultado final. Veja só, o 3x está sozinho do lado esquerdo, e eu quero saber o valor do x. E do outro lado eu tenho 150 vezes 4. Então vai ficar 3x é igual a 150 vezes 4, dá 600. Então tá aqui, 600. X é igual a 600, o 3 está multiplicando, vai passar dividindo. 600 dividido por 3 é 200. Vamos ver se essa conta está certa? Tem como eu saber? Tem. A metade de x, bom, x é 200. Então a metade de 200 é 100. Mais a quarta parte de x. A quarta parte de x
é dividir por 2 duas vezes. A metade de 200 é 100. E a metade de 100 é 50. Então, a quarta parte de 200 é 50. 100 mais 50, olha, dá 150. Então, essa conta ela está correta. Agora, vamos para o último exemplo que nós temos ali. 4x menos 8 é igual a 6 mais 2x. Eu tenho x do lado esquerdo e tenho x do lado direito. Então, vou fazer o seguinte, eu vou repetir o 4x e vou trazer o 2x do segundo termo para o primeiro termo. Ele está positivo, vai vir negativo. Do outro lado, eu tenho 6 no segundo termo, e o menos 8, que ele está negativo, né, no primeiro termo, ele vai para o segundo termo positivo. Então, vai ficar 4x menos 2x é 2x. E 6 mais 8 é 9, 10, 11, 12, 13, 14. Me deu uma bugada aqui. 14. X é igual a 14. O 2 que está multiplicando com x vai para o outro lado dividindo. X é igual a 7, porque 2 vezes 7 é 14. Vamos ver se está certo? É 4x menos 8. É 4 vezes um número que eu não conheço. Então, é 4 vezes 7. 4 vezes 7 é 28. 28 menos 8 dá 20. Então, do lado esquerdo dá 20. Do lado direito é 6 mais o dobro de x. O dobro de x é o dobro de 7, que é igual a 14. 14 mais 6 dá 20. Aí a balança está em equilíbrio. Se eu tiver 4x menos 8 é igual a 6 mais 2x, se o x valer 7, você vai descobrir que de um lado da balança você vai ter 20 quilos e do outro lado também 20. Então, essa equação está equilibrada. Bom, aqui temos uns exercícios e é o último slide. Eu vou resolver eles rapidamente. Espero que essa aula tenha sido bem útil para você. Vou resolver eles aqui rapidamente. Ó. X mais 30 é igual a 50. Poxa, dá para fazer até de cabeça, né? Mas tudo bem. X é igual a 50, o 30 vai para o outro lado negativo. Então vai ficar x é igual a 50 menos 30, que é igual a 20. 30 mais 20 dá 50. Então essa conta aqui, ó, tá ok. Agora vamos para a letra B. 2x menos 10 é igual a 80. 2x é igual, menos 10 vai para o outro lado positivo. Vai ficar mais 10. Então 80 mais 10 do outro lado. 2x é igual a 80 mais 10 dá 90. X é igual a 90 dividido por 2, porque o 2 está multiplicando, passa dividindo. X é igual a 45. Vamos ver. O dobro de 45 é 90, 90 menos 10 dá 80. Então a letra B também está finalizada. Letra C. 2x é igual a 3x menos 250. Vamos ver. 3x está no segundo termo. Vou trazer ele para o primeiro termo. Vai ficar negativo. Menos 250. Agora, 2x menos 3x vai dar menos 1x ou menos x, que é igual a menos 250. Existe uma regrinha matemática que nós multiplicamos toda a equação por menos 1 para inverter o sinal da conta inteira. Então, menos x vai ficar positivo, porque menos com menos é mais, e menos 250 vai ficar também positivo, porque menos com menos é mais. Então, x é igual a 250. Vejamos, 2x é o dobro de x, que é o dobro de 250, que é igual a 500. Do outro lado é o triplo de x, que é o triplo de 250, que é 750, né? E menos 250. Ora, 750 menos 250 dá 500. Então, essa equação ela está equilibrada. Se x valer 250, essa equação está em equilíbrio. Então, está aqui mais uma conta. Agora, a letra D. É 1/3 de x, eu estou falando da terça parte de x, somada
com a quinta parte de x, que é igual a 160. 3 é um número primo. 5 também é um número primo. Quando você tem dois denominadores que são números primos, eu posso multiplicar eles entre si e achar o resultado do MMC, que nesse caso é 15. Então, 15, estou somando. Agora vai, 15 dividido por 3 é 5. 5 vezes 1x é 5x. 15 dividido por 5 é 3. 3 vezes 1x é 3x, que é igual a 160. Repito, 5x mais 3x é igual a 8x. Repete o denominador, porque soma de frações com o mesmo denominador. Repete o denominador e soma em cima, ou subtrai, né? Se for uma subtração, igual a 160. 8x é igual a 15 vezes 160, que o 160 está do lado do segundo termo, e o 15 está dividindo, vai passar multiplicando. 8x é igual, puxa, 160 vezes 15 é um númerozinho grande. Vamos fazer aqui. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 6, 30. Vai 3. 5 vezes 1, 5 mais 3, 8. E 1 vezes 160 é 160. Vou somar. Vai dar 0, 0. 8 mais 6 é 14, né? Sobe 1. 1 mais 1, 2. 2.400. Então, 8x é igual a 2.400. Vou apagar aqui, que espaço para mim é muito importante. Vamos lá. 8x é igual a 2.400. Agora, x é igual a 2.400. O 8 está multiplicando com o x, vem para cá dividindo. O x vai ser igual a 2.400 dividido por 8 é meio grande. Mas eu sei que 3 vezes 8 dá 24. Então, 3 vezes 8 é 24. Então, 30 vezes 8 dá 240. Então, 300 vezes 8 dá 2.400. Então, meu x é 300. Vamos ver agora. A terça parte de x é a terça parte de 300, que vai dar 100. Que é 300 dividido por 3, que vai dar 100. A quinta parte de x é a quinta parte de 300, que é 300 dividido por 5, que vai dar 60. 100 mais 60 dá 160. Então vejam só, além de resolver todas as contas, eu ainda tirei a prova real de todas elas. Eu espero que essa aula tenha te ajudado a resolver equações. Se tiver dúvidas, se você estiver assistindo através do meu canal do YouTube, deixa aí um comentário, pergunta. Se você tiver sugestão de conteúdo, matéria que você quer que eu te ensine através dessa metodologia matemática, deixa aí nos comentários, curta o vídeo, compartilhe, comenta para ajudar o meu canal. Espero que essa aula tenha sido bacana e um grande abraço. Até a próxima aula, hein? E bons estudos, galera. É isso aí.